Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eduardo do canal Mototrend e hoje eu vou trazer para vocês a história da Bajaj. Você que gosta de história, você que gosta dessa parte cultural, né, das motocicletas. Cara, da onde veio a Bajaj? Por que que tem esse nome? Nesse vídeo eu vou tentar trazer tudo para vocês, de tudo que eu pesquisei, e eu confesso para vocês que eu fiquei muito, mas bastante admirado com a história dessa empresa, tá? E no final eu vou trazer para vocês o panorama de opinião a respeito da Bajaj, principalmente no Brasil, tá certo? Bom, tudo começa com uma pessoa chamada Janalal Bajaj. Quem era Janalal Bajaj? Janalal Bajaj foi um menino que foi adotado quando criança por uma família muito rica lá na Índia. E Janalal Bajaj, ele começou a trabalhar com a família dele, com o pai dele, e ele nasceu em 1889 e morreu em 1942. Naquela época, a expectativa de vida não era como é hoje, né? Então ela era muito menor. E aí houveram algumas doenças, ele acabou ficando doente e ele acabou morrendo. Mas ele acabou se tornando um cara muito rico, né? Então Janalal Bajaj, então Bajaj é o sobrenome da família, é daí que vem o nome da montadora. É, ele não era, ele ficou conhecido inclusive não só por ser muito rico, mas pela filantropia. Então ele criou uma fundação que era a fundação, né, ali do grupo Bajaj, e Janalal Bajaj, ele tinha uma ligação profunda muito grande com Mahatma Gandhi. Então quem já ouviu falar de Mahatma Gandhi falou: "Cara, como é que pode, né? Janalal Bajaj conhecia a Gandhi?" Sim, ele era considerado pelo Gandhi o seu quinto filho, tá? Porque Gandhi era uma pessoa muito evoluída que ele lutava contra a dominação dos britânicos na Índia. Ele lutava, ele era uma, o Gandhi ele tinha uma filosofia que era o seguinte: nós vamos lutar para mudar a Índia, nós vamos lutar para mudar esse país, mas sem guerra, sem luta, sem nada disso. E ele tinha umas teorias, umas formas de fazer muito interessantes, por exemplo, nós vamos parar de comprar produtos britânicos e nós vamos comprar só indianos. E aí todo mundo parava e sufocava as empresas britânicas, não iam às escolas britânicas, só colocando o esforço naquilo que era indiano. Então o Janalal Bajaj, ele era considerado por Gandhi o seu quinto filho, e ele era um cara muito, muito focado, ele era milionário e ele era muito focado na filantropia. É, brigou muito sobre a questão do sistema de castas. Quem aí é velho que nem eu, lembra que há muitos anos atrás na Rede Globo teve uma novela chamada Caminho das Índias e que mostrava muito essa questão das castas, né? Que era basicamente uma divisão de classes de pessoas de acordo com o seu nível financeiro, né, econômico e também cultural. Então aqueles caras, os Dalits, como eram conhecidos, que eram das castas mais baixas, os Dalits, eles não podiam sentar à mesa, eles não podiam, às vezes, beber água do mesmo poço público. Por muitos anos, inclusive até hoje, existem casos em que os copos dos Dalits nos restaurantes, eles são diferentes dos copos de outras pessoas. Eu tive um amigo há muitos anos atrás que foi para a Índia, e ele pegou um guia ali na Índia e tal e convidou esse guia para jantar. Isso é uma coisa que aconteceu comigo. E esse amigo contou que na hora do jantar o cara sentou no chão. E ele se sentiu mal. Só que o cara sentado no chão e ele sentado na mesa comendo, ele falou: "Não, você vai sentar comigo aqui na mesa." E o cara: "Não, não." E ele se colocou nessa posição, sabe? E o Janal Bajaj, junto com o Gandhi, eles lutaram muito para acabar com isso. Hoje diminuiu muito, principalmente quando você tem as classes mais jovens nas grandes cidades, mas principalmente no interior ainda existe aquele, vamos chamar de racismo velado contra os indianos das castas mais baixas, tá? Então isso aí não acabou, existe isso sim, é mais ou menos igual eu acho que tem muito aqui no Brasil também. Com relação a racismo, muita gente diz que não existe, mas sim existe, inclusive de forma velada, né? Então a Índia ainda tem isso ali. Ah, ele construiu também centros espirituais, né, lá na Índia. eh, Enfim, e ele quis difundir, né, o hindu como língua, o hindi, vamos chamar assim, como língua nacional. Gente, talvez eu não sou historiador, eu não sou nada disso, mas foi tudo que eu pesquisei. Eu tenho uma cola aqui para tentar me ajudar. E eu vou tentar fazer o melhor que eu puder para vocês. Aí, se vocês quiserem depois, cara, a internet é um mar de oportunidade para vocês aprenderem. É, e aí, falando mais da Bajaj, né? Quem era a Bajaj?
O Janalal Bajaj, ele fundou a Bajaj e depois da tua morte, os dois filhos dele, que eram o Kamal Nayan e o Raul Bajaj, expandiram o negócio para o setor automotivo. Então, em 1945, e o interessante é que é recente, né? Se vocês pensarem em 45, não faz tanto tempo, pensando em indústria, pensando no tamanho que a Bajaj se tornou, não é muita coisa. E aí eles criaram em 1945 a Bajaj Auto, que tinha o objetivo de produzir veículos baratos para o povo indiano. Basicamente foi isso. E começaram a produzir esses veículos. Daí, em 1959, o governo indiano deu para eles a licença para fabricar veículos de 2 e 3 rodas, né? Em 1960 virou uma empresa pública de capital aberto. Em 70 eles lançaram a Bajaj Shiitake. Shiitake, gente, não é shiitake de japonês, de comida japonesa, de fungo lá, do cogumelo. Shiitake é com CH. Vou trazer uma foto para vocês da Bajaj Shiitake, que inclusive em Interlagos, há 2 anos atrás, tinha uma elétrica chamada Shiitake. Então, o nome da elétrica Shiitake da Bajaj hoje vem da icônica Shiitake da época de 1970, que inclusive era uma espécie de Vespa, tá? Parecia uma Vespa, uma scooterzinha. Em 1984, eles fizeram um acordo com a Kawasaki. Olha só que interessante lá na Índia. Como é que foi esse acordo que eles fizeram com a Kawasaki? Eles começaram a Kawasaki começou a mandar motos para eles poderem montar essas motos e distribuir essas motos, certo? Isso trouxe para a Bajaj a oportunidade de ter acesso a uma tecnologia que até então eles não tinham. E a gente vê muito isso hoje dentro das empresas, né? Você pega, por exemplo, mesmo uma indústria de celulares, você pega, por exemplo, outras indústrias de moto. No caso, até me lembra agora da história da Wuyang e da Honda na China, que aí a Wuyang começou a montar a ADV da Honda e a própria Wuyang tem uma moto que é a Urban, muito parecida com a ADV. Então, essas possibilidades, por exemplo, a própria Volvo, o grupo Geely comprando a Volvo, teve acesso à tecnologia da Volvo e hoje tem os carros da marca deles, além da Volvo, que é deles. Então, essas aquisições, essas fusões fazem com que essas empresas, que muitas vezes têm dinheiro ou começam a crescer, tenham acesso a essas tecnologias das outras empresas maiores ou mais antigas. Então, em 1984, e de novo, isso é muito recente, teve um acordo técnico da Kawasaki junto com a Bajaj. Então, a Kawasaki querendo entrar na Índia, sendo a Índia um país muito populoso, a Kawasaki olhou e falou, pô, peraí, eu tenho oportunidade de entrar na Índia, mas eu vou entrar como? Foi lá na Bajaj, fez um acordo, falou, Bajaj, você vai distribuir e tal, e aí você vai produzir aqui. E aí a Bajaj teve acesso aos produtos da Kawasaki. Em 2001, foi criada uma empresa chamada Bajaj Allianz Life Insurance e Bajaj Allianz General Insurance. O que é isso? Vocês aí que sabem que fazem seguro conhecem a Allianz, que inclusive tem o Allianz Parque aqui em São Paulo, que tem uma série de outras arenas no mundo. A Allianz quis entrar na Índia, porque, pô, a Índia, um país extremamente populoso, o que a Allianz fez? Falou, pô, eu vou entrar na Índia para começar a vender seguro, porque tem muita moto, né? Lembrando que na Índia, o motivo de você ter muitas motos, ele é muito antigo e muito histórico. Então tem vários motivos de você ter muitas motos na Índia, eu vou falar isso para vocês depois. E aí a Allianz chegou lá na Índia e falou, ô Bajaj, tô querendo entrar aqui. Aí o que a Bajaj fez? A Bajaj falou, não, beleza, quer entrar aqui, nós vamos fazer isso juntos, né? Porque, cara, a Bajaj já vende moto. Aí você fala, pô, já tô vendendo as motos. O que eu posso fazer, né? Então eu vou entrar com o seguro, né? Aí o que eles fizeram ali? Começaram a trabalhar com o seguro e tal, e aí criaram a empresa que era a Bajaj Allianz e começaram a vender seguro. Passado um tempo, o que a Bajaj fez? Foi lá, comprou um pedacinho a mais da Allianz. E aí ela foi comendo a participação dentro da Allianz no que diz respeito a seguro, tá? Uma outra coisa importante é que em 1980 a Bajaj era sinônimo de mobilidade na Índia e a imagem da Bajaj na Índia era da Honda no Japão, sabe? Então a Bajaj na Índia é para a Índia, a Honda é para o Japão, tá? Então,
Então a Bajaj, ela fez essa parceria com a Allianz em 2001, lembrando que a Allianz é uma empresa alemã, e criaram essas duas empresas que eu falei para vocês. É, a Bajaj na estrutura original tinha 74% das ações, enquanto a Allianz tinha 26%, né? Então você tinha do lado da Bajaj o know-how da Bajaj fazendo, com a presença local, com o nome forte, a rede de distribuição e o conhecimento do mercado indiano. E a Allianz tinha a expertise internacional em seguros, gestão e governança. Então, cara, você junta os dois mundos e vamos trabalhar junto, vamos ganhar dinheiro. Essa joint venture funcionou muito bem por 2 décadas, tá? Até que um dia, depois de 20 anos, a Bajaj, as duas empresas romperam. Por quê? Porque começaram a surgir divergências. Gente, como é toda a sociedade, né? A Allianz queria aumentar a participação, né? E relatórios indicavam que a Bajaj não permitiu que a Allianz comprasse as ações. Então a Bajaj falou: não vai comprar, vou continuar com 70%, você fica aí quietinho na tua. E aí as prioridades também da Allianz estavam mudando, e ela começou a reconsiderar, né? Falar: não, então não sei e tal. Resultado: mudou o ambiente regulatório lá na Índia e aí a Bajaj acabou ficando com tudo, né? Em março de 2025, foi esse ano, a Allianz vendeu toda a participação para a Bajaj. E aí, isso aí ficou acho que 2,6 bilhões de euros. E aí a Bajaj mudou ali o nome, né? E aí virou Bajaj Allianz Life Insurance e Bajaj Life Insurance. Aí a Allianz falou assim: não, beleza, mas eu vou continuar aqui no mercado indiano com a presença aqui. E a coisa segue, né? Então hoje, se vocês procurarem, eu vou até colocar para vocês o link, existe a Bajaj Seguros lá na Índia, né? Então os caras, na minha opinião, foram muito inteligentes enxergando tudo isso. Então a Bajaj, ela vem de toda essa história e o mais legal que eu vejo na Bajaj é, falando de empresa e de história, o quanto eles estão enraizados na história do crescimento da Índia, né? Inclusive, o local que o Gandhi foi morar na Índia foi cedido, é tipo um terreno, um sítio com casa, foi cedido para o Gandhi, para ele poder morar lá na época. Então a história da Bajaj, ela começa muito lá atrás, a história do Jawaharlal brigando ali para ter um país melhor e um filantropo. Inclusive tem um prêmio hoje na Índia que é dado todos os anos, que se chama Prêmio Jawaharlal Bajaj, para as pessoas que ganham na filantropia, para as pessoas que ajudam. Então tem um prêmio que existe até hoje lá, né? Então é muito interessante, cara, e é muito legal isso. Deixa eu ver se tem mais. Outra coisa legal é por que a Índia tem tanta moto, né? Primeiro, a Índia sempre foi um país muito pobre, né? A desigualdade econômica sempre foi muito grande. É um país que tem mais de 1 bilhão de pessoas. Então, na Índia, a moto ela é um meio de transporte barato. Só que ao mesmo tempo, ao longo dos anos, ela começou a enraizar na sociedade. Então, muita gente hoje sai da bicicleta, vai direto para a moto, nem sonha, nem pensa ter carro. Então, você soma a alta densidade demográfica, que você tem muita gente. Você tem na Índia ruas muito estreitas e que acaba sendo muito difícil você andar de carro. Você tem muita gente pobre, então você tem um meio de transporte barato. Você tem grandes fabricantes de motocicleta, então você tem muita peça, você tem uma manutenção muito barata. Então isso fez com que a Índia acabasse crescendo e tendo aí esse boom de motocicletas ali. Mudou muito o país, como eu já tinha falado antes, ainda existem violências e crimes contra Dalits principalmente, questão de casamento ainda é muito difícil entre pessoas de castas diferentes, tem essa questão da desigualdade econômica, então as pessoas de castas maiores estudam em lugares melhores. Isso a gente vê no Brasil, não no sistema de castas, mas no Brasil tudo é dividido economicamente, né? Então, os ricos num lado, os pobres do outro, educação de qualidade em escolas de pessoas mais ricas no Brasil, escolas particulares, educação de qualidade pior no ensino público. Então, não é muito diferente do que acontece no Brasil. Então, essa é a história da Bajaj, que vem lá de trás e que se mistura com um Gandhi, cara, que eu nunca imaginei um troço desse, né? Então, é uma história muito bacana, muito rica, e fazer esses vídeos para vocês tem trazido para mim
um descobrimento legal, sabe? Sai um pouco da história dessas motos, novidade, vem a moto tal, não vem a, ó, será que vem, será que não vem? Gente, vamos mudar um pouquinho a mentalidade também, porque já encheu o saco às vezes, né? A gente fica nessa, será que vem, será que não vem e tal. E falando agora da Bajaj no Brasil, Bajaj que chegou no Brasil, eu sou um crítico da marca aqui no Brasil por vários motivos. Chegou aqui e primeira ação deles foi levar vários Yutobas para a Índia para conhecer a fábrica. Então eles passaram mel na boca dos Yutobas do Brasil, que o brasileiro ele é um povo deslumbrado por natureza, né, gente? O brasileiro ele se deslumbra com tudo. Qualquer coisa que chega de fora do Brasil, ai meu Deus do céu, é a melhor coisa do mundo. É assim com Bajaj, é assim com a própria QJ Motor, é assim com Morini, é assim com CF Moto, é assim com a Hero que ainda não veio, que é uma indiana. Então, Bajaj chegou, pegou os Yutoba, levou pra lá, passou mel na boca deles, eles voltaram e começaram a dizer que Bajaj era a melhor moto do mundo para vocês. Na minha visão, é uma empresa gigantesca, pelo que eu olhei aqui, ela é hoje a quinta maior do mundo. Eu vou até confirmar aqui agora para vocês, para não falar bobagem. Trazendo para vocês então os números. A maior no mundo é a Honda, a segunda é a Hero, só que é o seguinte, gente, eu vou até colocar isso aqui para vocês aqui na tela. A Honda é 3 vezes maior que a Hero, só para vocês terem uma noção. A Honda produziu no ano passado quase 20 milhões de motos e a Hero 6 milhões. Então, primeiro é a Honda, segundo é a Hero, indiana, terceiro é a Yamaha, que já foi ultrapassada pela indiana, quarto é a Yadeya, né, de veículos elétricos, que inclusive está aqui no Brasil, quinto lugar TVS e a Bajaj está em sexto lugar. Sétimo lugar vem a Suzuki, depois a Itálica, que é a marca que eu não conheço, preciso entender melhor quem é a Itálica. Depois a Zongshen, que é uma asiática. E por final a Royal Enfield, hein? Quem diria Royal Enfield com quase 1 milhão de motos produzidas em 2024, né? E aí tem outras marcas aqui que não concorrem aí nisso, mas enfim, pode ter um erro ou outro aqui, porém a Bajaj hoje é a sexta no mundo em produção de motos, produziu ano passado 3,1 milhões de unidades. Como eu enxergo a Bajaj? Quando eu olho para as motocicletas da Bajaj e comparo com outras motos, na minha opinião, é claro a diferença de qualidade, tá? Fizeram uma lavagem cerebral no povo brasileiro e hoje na internet você não pode dizer que a qualidade da Bajaj é inferior para esse povo acéfalo. Mas, gente, basta olhar para as motos, basta olhar para as soldas, né? Além disso, é importante falar que eu não falei, Bajaj fez recentemente uma parceria com a Triumph. Então hoje as 400 da Triumph elas são produzidas pela Bajaj. Tem gente que até hoje não entendeu isso. Quem fabrica é a Bajaj. Você tem lá a engenharia da Triumph, você tem lá as especificações técnicas da Triumph, você tem as exigências, você tem tudo isso. Mas quem fabrica é a Bajaj. Então não tem esse. E isso é uma coisa normal no mundo. No vídeo passado da QJ, vocês viram que a Harley faz moto com a Hero indiana, a Harley faz moto com a QJ Motor chinesa, a BMW faz moto com a Longines chinesa. Então nesse mundo globalizado, gente, nós temos aí marcas fazendo motos e produtos em qualquer lugar do mundo. O que as pessoas não conseguem entender, e é legal explicar para vocês, é o seguinte, por exemplo, vamos falar da Apple, né? Sempre que você fala em algum vídeo, sempre que você faz algum comentário falando de Bajaj que a Triumph faz na Índia, vem alguém e fala, ah, e a Apple? E a Apple? Parece um povo bobo, cara, um povo, sabe? Falta muita massa. A Apple é uma empresa americana, que produz celular na China, certo? A Triumph é uma empresa inglesa que produz as 400 na Índia, na Bajaj. Que mais? Então, quando você fala dessas marcas, então, por exemplo, a Benelli é uma empresa de marca italiana produzida por uma empresa chinesa. Então, a grande diferença que existe nisso tudo é o seguinte: a Triumph ela é inglesa.
A marca Triumph é inglesa, pertencente aos ingleses e a produção é na Índia. A Benelli é uma marca italiana, porém a proprietária dela é uma chinesa, produzida na China. Então, gente, a Benelli, ela é só uma marca italiana, mas é uma moto chinesa. A Morini é só uma marca italiana, mas é uma moto chinesa. A Triumph é uma marca e uma empresa inglesa, mas a moto é produzida na Índia, tá? Então, quando você diz assim, que tem uma diferença entre uma Triumph 400 e uma Triumph produzida hoje pela própria Triumph, ela existe. Por quê? Porque o projeto da Triumph é um produto de baixo custo. Então, se você pega uma Triumph e olha as 400 e olha uma moto Triumph e compara a solda, compara ali os grampinhos, você compara, cara, você vê uma diferença gritante. Então, pensando nesse contexto, na minha visão, as motos indianas, em termos de qualidade hoje, elas ficam atrás das chinesas e elas ficam atrás das motos feitas pelas próprias empresas. Então, do que eu vejo de moto hoje, a Índia tá atrás, ainda. Ah, quer dizer que é uma porcaria? Não, não. Quer dizer que a moto. Teve gente que ficou chateada porque eu falei que era um lixo. Lixo é uma força de expressão. Não que é um lixo que você vai jogar fora que não serve pra nada. Mas tem burro, inclusive youtuber burro, que quando eu falei isso se ofendeu, como se ele fosse proprietário da marca. Quando eu falo lixo, eu falei com uma forma de expressão, então não fiquem chateados, não fiquem ofendidos, até porque acho que vocês não são donos, né, nem de concessionária e nem da própria Bajaj, para ficar se doendo por isso. Se eu tenho uma opinião, cara, respeita, certo? Então assim, as motos indianas, elas estão atrás das outras motos, seja em design, entra no site da Bajaj, vamos olhar as motos da Bajaj. Aliás, eu acho que nós podemos fazer isso. Vou colocar para vocês o site da Bajaj na Índia. Para a gente dar uma olhadinha e entender essa questão das motos indianas, né? Vamos lá, Bajaj Global. Pronto, tá aqui. Site da Bajaj Global. Para jogar isso aqui para o outro computador, para eu poder ter a visão no outro computador. Vocês têm aqui a visão. Vamos olhar os produtos da Bajaj. Dominar 400 e Dominar 250 aqui na parte de Dominar, certo? Aí pulsar N250, 220, 200, tem uma carenadinha aqui, 180, 160, 150, 125. É isso. O que mais nós temos? Avenger, duas motos custom. Discover, 125, 110, Platina, 100 cilindradas, 100, 125, 150, 100, 125. Temos aqui os carrinhos deles que eles começaram a produzir, os conhecidos tuk-tuk que usam os mesmos motores das motos, então tá aqui ó, 250. Mais carrinho e caminhãozinho, muito difundido na China, na Índia. Lembra que eu falei para vocês das ruas que são muito estreitas, né? Então você tem às vezes transporte público ruim, você tem ruas estreitas. Quais são as opções? Moto e tuk-tuk e caminhãozinho que consegue entrar ali em todas aquelas ruas. Oh meu Deus. E tem esse carinha aqui, que é um carrinho que eles... Vamos ver se vai aparecer aqui. Eu vou colocar uma foto dele, não tem aqui. Vamos ver se aparece aqui algo sobre esse carrinho. Tá aqui, ó. Ele é um Smart. Uma espécie de um carrinho de um Smart, tá vendo aí? Bem pequenininho, ó. É como se fosse um tuk-tuk fechado, gente. Bonitinho. Ó, é um táxi, tá vendo? É um tuk-tuk fechadinho. 216, então é aquele motorzinho de moto. 450 quilos. Gente, é uma moto com uma carenagem. Tem umas cores legais, super bonitinho aqui. Legal, cara, legal o carrinho deles. Então a Bajaj, quando vocês olham para ela, é nítido que os produtos eles vão até 400 cilindradas. Por quê, gente? Porque nesses países ali na Índia, ali naquela região,
o que vende é isso. Você não vai vender moto de 500, 600, 700 cilindradas. Inclusive a própria Harley Davidson, quando tentou entrar ali na Bajaj, na Índia, vendendo os motores ali de 350 e 500 cilindradas, você tem bastante dificuldade, né? Então, por isso que ela é uma empresa que ela hoje vende esse tipo. Aliás, uma coisa interessante é por que não tem a NS 400 no site global da Bajaj, né? Curioso isso. Vai ver que é igual a Dafra, que não coloca no próprio site deles as motos e tal. Curioso. Por que no site deles não tem? Enfim. Então, pessoal, são produtos sim, produzidos com uma produção barata para uma população que economicamente precisa de produto barato. Então essas motos elas vêm para o Brasil e elas chegam aqui buscando que tipo de público? O público que quer comprar um produto barato. Outra coisa importante sobre a vinda da Bajaj para o Brasil, então vieram, passaram mel na boca dos youtubers e começaram um processo de expansão muito interessante, cara, muito bom. Começaram ali com uma concessionária e tal, não sei o que, em pouco tempo eles aumentaram bastante o número de concessionárias. Né? Ao contrário do que falam hoje, que, por exemplo, hoje os youtubers, eles não têm, às vezes, uma capacidade intelectual falando de números, né? De estatística. Então, hoje eles pegam, por exemplo, e soltam vídeos todo mês dizendo Bajaj bate recordes. Por que eles fazem isso? Por dois motivos. Primeiro, porque eles querem ficar bonitos com a montadora, para ser chamado para eventos, ganhar brinde no final do ano, essas coisas. E segundo, para tentar convencer você de que, nossa, você tem que comprar essa moto porque ela realmente é muito boa, cara, sabe? Não que ela não seja boa, tá? Mas não é aquilo que eles vendem para vocês, gente. A Bajaj tem muito a crescer com qualidade. Se vocês acham que eu tô falando bobagem, entrem no site da Bajaj, olhem as motos, entrem no site da QJ Motor, entrem no site da Zonts, entrem no site por exemplo, da CF Moto. E aí vocês vão entender a diferença da Bajaj, por exemplo, para os chineses. Um dia ela vai se tornar uma baita moto de qualidade, com motos de 400, 500, 600, 700, 800, vai se tornar. Inclusive, na história dela, recentemente, ela assumiu a operação da KTM, que a KTM é um sinônimo, né, de moto de alta cilindrada. E o que a Bajaj vai fazer com a KTM? Vai fazer o que todo mundo sempre fez, o que os chineses fizeram. Vai pegar a KTM, vai botar dentro de casa, vai olhar e falar, cara, vamos lançar uma moto da KTM 1250, vai continuar a KTM, mas vamos fazer uma 1250 Bajaj, vamos pegar uma 700 KTM, sei lá, vamos fazer uma 700 da Bajaj, meio que contratipo, igual você tem hoje a Benelli. Você tem motos da QJ Motor e motos com Benelli, com a mesma marca. São motos que estão ali dentro da mesma plataforma. Então a Bajaj ela tem muito para crescer, mas no Brasil ela não é aquilo que estão vendendo para você. Então hoje ela está aqui no Brasil. Quando falam para você que a Bajaj está batendo recordes e recordes, ela ainda vende muito pouco, 2.000 motos, 3.000 motos ali, 5.000 motos, ok, e tal, por mês, sabe? Então é pouco. Então bora olhar aqui. Se vocês olharem o site da Motu, é claro que a Bajaj ela tem um crescimento expressivo quando você olha o número de marcas, quando você olha o número de emplacamento, gente. Isso aí não tem como dizer que não, né? Mas não é essa empolgação, essas pessoas que, ai meu Deus do céu, acabou pra Honda e tal. Então eu sou muito realista, tá, gente? Eu não vou ficar enganando vocês para ficar fazendo videozinho para ganhar view, tá? Não é meu perfil, cara. Então bora aqui, ó. A apresentação do Chrome tá aqui na tela, ó. Bajaj hoje vende 2.000, 3.000, 3.000 motos. Vem crescendo bastante, vem. Só que, gente, para você crescer de 1.700 para 3.000, é diferente de uma Honda que saiu de 105 mil para 134 mil motos. Nós estamos falando de 30 mil motos na Honda de janeiro a setembro de crescimento. Você olha a própria Yamaha, de 23 para 30 mil motos. Nós estamos falando de 7 mil motos. Né? Enquanto você pega uma Bajaj, saiu de 1.700 para 3. Cresceu 1.300 motos. Tá em crescimento? Tá. Tá em expansão? Tá. Mas quando falam de recordes e mais recordes, não quer dizer muita coisa. Vou dar um outro exemplo para vocês. Quanto cresceu a moto Morini esse ano? Ela cresceu 100%. Por que ela cresceu 100%? Tá aqui moto Morini, ó.
28. Ela saiu de nada para 70 motos. Então, se eu fizer um vídeo dizendo Moto Morini bateu recorde no Brasil, cresceu 100%, foram 70 motos. Então, eu faço isso, eu falo isso para vocês, porque os canais no Brasil inventaram. Todo mês eles fazem um vídeo de recordes e mais recordes, porque eles não têm criatividade de criar coisas novas, de novas informações. Outra coisa que eu vejo na Bajaj do Brasil: administração. O tal do senhor Valdir, que eu respeito, óbvio, não o conheço, mas é um cara político. É um cara bastante controverso, na minha opinião. Você olha para ele falando, eu não sinto a menor credibilidade naquilo que ele fala. Ele fala, por exemplo, eu nunca vi caso de protesto no Brasil em porta de concessionária. Aí no primeiro protesto que nós tivemos, o que aconteceu? 3 dias depois ele solta um maluco lá fazendo um videozinho de lançamento. E aí ele fala, eu duvido que tenha uma moto parada em concessionária por falta de peça. Quem já viu político falando esse tipo de coisa sobre educação, saúde e segurança? Quando você vê, às vezes o cara fala, não, a violência reduziu em 10%. Onde você viu que isso é verdade? Aí depois vem o segundo protesto, ele vira e fala, não, é meia dúzia de pessoas. Ou seja, cara, ele chamou todo mundo de trouxa. Gente que confiou na marca. E aí ele fala isso na frente de um monte de youtuber lambedor lá em Manaus, porque de novo leva uma galerinha lá, pagam os morta-fome lá uma comidinha, os caras comem o negócio lá, e aí ele vai e faz aquilo. Então eu acho que a Bajaj no Brasil falta uma administração boa, né? Falta gente boa, falta gente que sabe administrar, que vive a realidade. E aí eu vou tirar o chapéu agora, mais uma vez eu vou dar o braço a torcer pro cara da Royal, que eu critiquei muito lá atrás, que vem fazendo um bom trabalho. Thomas Medeiros da Shinerai, que vem fazendo um bom trabalho. Você pega, por exemplo, Hauju, que as pessoas dizem cresce pouco, mas está ali fazendo, tendo um bom trabalho da JTZ, que patina, mas tem uma regularidade. Você não escuta falar de nada de errado dos caras, você não ouve falar nada errado de montagem e tal. Então, assim, Bajaj vem pro Brasil. É uma baita de uma empresa, é uma potência mundial no mundo das motos, com produtos de média qualidade, uma qualidade média alta, vamos chamar assim, uma média qualidade média, produtos ok, produtos honestos, produtos que têm preços subsidiados no Brasil. Então, no ano passado, a Bajaj teve um prejuízo de 4 milhões de reais no Brasil. Isso faz parte, essa é a estratégia deles, porque às vezes para você entrar no mercado, você entra com um preço mais barato, para você ganhar escala, para depois você equilibrar os preços. Então teve muita gente reclamando do preço da NS. O que está acontecendo? A Bajaj agora precisa equalizar os preços. O que aconteceu com a minha câmera? Ela desfocou? Tá aí, agora voltou. Então eles precisam equalizar os preços. Então a Bajaj vai ter uma tendência de alta nos preços, porque à medida que a produção vai crescendo, que você vai vendendo mais, você também aumenta custo. E se você está vendendo barato, começa a aumentar mais o teu prejuízo. Foi assim com a Royal lá atrás. E aí a grande dúvida é o que vai ser da Bajaj quando ela tiver com os preços mais altos? O que as pessoas vão comprar? Continuarão comprando? E é por isso que hoje ela subsidia, para que as pessoas sintam o gosto, tenham confiança, confiabilidade na marca, para quando ela subir preço, continuar comprando a marca no futuro. Tá certo? Então, assim, acho que será uma grande marca, uma grande marca ela já é, né? Acho que é uma empresa que tem muito a crescer com qualidade, acho que ela vai chegar no nível aí dos chineses, não vai demorar muito pela história deles, e no Brasil eu espero de verdade que ela consiga, que ela tenha uma administração melhor, que ela seja mais transparente, mais honesta com as pessoas, e que as pessoas comprem e realmente fiquem felizes com a marca, né? Porque eu acho que no final é isso. No final, o que a gente quer é colocar nosso dinheiro em cima de uma marca e ser feliz com o produto que nós compramos, não é isso? Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha trazido informações legais e interessantes sobre a Bajaj. Fiquem com Deus, tamo junto e até a próxima. Fui!